Bom dia, pessoal. Desculpem aí pela confusão, mas então vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Meu nome é Jordana, eu sou nutricionista, doutora, pelas Ciências da Saúde, e hoje eu escolhi esse tema para a gente conversar, porque é um tema que está, digamos assim, sendo muito falado, em diferentes locais, Instagrams, principalmente. E muitos pacientes e alguns alunos vêm sempre perguntar, e aí, o que a senhora acha? Quais são as evidências? Então, vamos falar um pouquinho então sobre a janela imunológica e a oferta de alimentos alergênicos na introdução alimentar. O que tem de novo? Quais são as lacunas que nós ainda temos? E como nós devemos aplicar esse conhecimento na nossa prática, tá bom? Então, esse termo janela imunológica, ele começou a ser falado a primeira vez quando alguns estudiosos começaram a falar sobre a importância dos 1000 dias de vida na infância, né? Que é são os dias que vão desde a concepção, né, quando a mulher está grávida, quando o feto ainda está em desenvolvimento, depois dos 6 meses do aleitamento materno, né, de 6 aos 12 meses com a introdução alimentar, e até os 2 anos de vida da criança. Seria mais ou menos isso, totalizando mais ou menos 1000 dias de vida. E esse período, ele foi conhecido, então, como um período de janela de oportunidades para programar a saúde da criança. É um período em que as intervenções, elas são altamente efetivas, tanto em questão do desenvolvimento da criança, desenvolvimento cognitivo, como também desenvolvimento do paladar dessa criança e da aceitação alimentar dela, tá? E aí os principais tópicos que são estudados é em relação ao desenvolvimento biológico da criança, intelectual e também aquele desenvolvimento social, tá? Especificamente, quando falamos da janela imunológica, estamos falando das alergias alimentares. O que se tem falado mais, da questão biológica em relação às alergias alimentares. Então, que são as reações de hipersensibilidade induzidas por mecanismos imunológicos, tá? Não são diferentes das intolerâncias alimentares que eu vou descrever um pouquinho mais à frente. Então, é imunológico, é específico. Tem imunoglobulinas relacionadas aos efeitos adversos que a criança tem, tá? E este mecanismo, ele pode ser mediado por anticorpos ou células que participam da ativação desse sistema imune. E vai ocorrer após ingestão ou contato com determinados alimentos. Já peguei muitos pacientes que, inclusive, tem uma filha que era assim, graças a Deus agora não mais, que apenas ao toque, por exemplo, elas são irmãs e aí a minha filha mais velha consumiu castanha de caju e pegou nela com a mãozinha suja. E isso gerou uma reação IgE mediada, por uma hipersensibilidade ao toque. Já atende muitos pacientes também que o bebê não podia consumir nenhuma comida que foi feita numa panela que foi utilizado um queijo, cozinhado um queijo, por exemplo. Então, são casos mais graves e geralmente são IgE mediados, tá? Vai gerar uma hipersensibilidade, que é uma resposta atípica a esses alimentos. E isso acontece quando tem uma sensibilização. Por algum motivo, essa proteína ela chegou lá no sistema imunológico e ela teve uma hipersensibilização com uma hiperresposta, tá? Sempre tem que ter uma proteína, uma glicoproteína ou um apiteno, que a gente fala. Então, sempre que a gente fala em alergia, tem que estar relacionado a estes alimentos. Algum tem que ter esse proteína, glicoproteína. Então, se for um açúcar, por exemplo, a gente fala em intolerância. O sistema imunológico, então, ele vai reconhecer essa proteína do alimento como um elemento estranho, liberando mediadores inflamatórios que atuam nos tecidos corporais e resultam em um conjunto específico de sintomas, os quais serão diferentes, de acordo com o tipo de alergia que se ela é IgE mediada ou não, e cada criança também ela tem uma sensibilização maior ou menor, tá? Quando a gente fala no IgE mediada, ele é mais conhecido, porque é pela questão da gravidade, né? É mais rápido, a resposta é mais imediata, né? Ocorre em minutos ou poucas horas após a exposição àquele alimento, tanto por inalação, ou então pela ingestão, ou pelo contato pela pele.
A questão do risco, né, de anafilaxia é muito grande, mas tem outras alterações, né, que vão depender. Sistema gastrointestinal pode estar alterado, com diarreia, alguns casos, constipação, muita dor a evacuar, pode ter sangue nas fezes, pode estar oculto ou não esse sangue, pode ter as alterações de dermatológicas, né, principalmente com manchas vermelhas pelo corpo, respiratório, então a criança ela tem uma alergia que parece que a criança sempre está gripada e pode variar, pode ter urticária leve até anafilaxia. Hoje, os principais alérgenos nós temos de origem alimentar é o leite de vaca, campeão, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, nozes, crustáceos, peixes também acontece, kiwi, gergelim e milho. Mas os campeões, 80% dos casos, é o leite de vaca e o ovo. Tem aumentado cada vez mais, né? Existem muitas crianças que começam com uma alergia e depois a gente vai descobrindo outras alergias, né? Mas as principais que eu mais tenho atendido é leite de vaca, ovo, alguns casos de soja e as castanhas, porque a nossa população ela consumia muito menos oleaginosas, né? Agora nós estamos aumentando o consumo, provavelmente por isso está aparecendo mais a alergia. Não porque ela aumentou de fato, mas também porque o consumo das oleaginosas aumentou, então por isso está aparecendo mais. E aí, intolerância alimentar, né? Que sempre não imune e pode ser tóxica, farmacológica ou por mecanismos indefinidos, né? É uma reação de hipersensibilidade a alimentos não alérgicos, constitui um tipo de reação adversa em que não está implicado o mecanismo imunológico e é dose dependente. Ou seja, quanto maior o contato, maior quantidade de açúcar, por exemplo, mais efeito colateral esse paciente vai ter. E tende a provocar um efeito mais tardio e é inespecífico. Pode existir, cada paciente pode relacionar com sintomas diferentes, o que dificulta um pouco o diagnóstico, tá? Mas os principais são diarreia, dor e distensão abdominal, náuseas, vômitos, flatulência, sensação de plenitude gástrica e sintomas sistêmicos, por exemplo, muita dor de cabeça e cansaço extremo também podem estar relacionados a uma intolerância alimentar. E hoje nós temos, já está sendo estudado, né, a questão da intolerância psicológica, que constitui uma reação indesejável provocada por emoções e sentimentos ligados ao alimento, tá? Que foi consumido. Esse tipo de intolerância é habitualmente observada quando o alimento é apresentado sob determinadas condições e não se verifica quando o mesmo alimento é apresentado de forma irreconhecível. Isso acontece, tá? Por outro lado, a intolerância psicológica pode ser reproduzida por falsa sugestão de que o alimento implicado foi ingerido. Tá? É uma forma de fazer um diagnóstico, tá? Tem acontecido, então, hoje eu tenho pegado mais pacientes, né, na minha experiência profissional, e eu vejo que provavelmente está muito relacionado à questão do medo mesmo, de, por exemplo, as mães que têm um filho que já aconteceu dele ter alergia, ambos os pais são alérgicos e acaba, por medo, aumentando as chances dessa criança ter essa intolerância. E muitas vezes também pela própria informação que vem de forma errada, né, para esse paciente. Assim, na vida intrauterina, os primeiros meses de vida e a primeira infância, os 2 primeiros anos, eles vão corresponder, então, a esse período de janela crítica, no qual deve estabelecer um padrão dietético. Nós devemos estabelecer um padrão dietético saudável, o que vai levar a aumentar as chances dessa criança ter uma saúde, um crescimento biológico mais saudável, cognitivo, crescimento e desenvolvimento ideais. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela vai falar o quê? Com base em vários outros estudos, ou várias outras sociedades também, internacionalmente, a dos Estados Unidos, canadense, vou mostrar um estudo que fala das principais achados de algumas sociedades e o que elas falam sobre esse assunto, né, da janela imunológica. Mas, principalmente aqui, eu vou destacar em relação à Sociedade Brasileira de Pediatria.
Ela vai falar que os benefícios da introdução de alimentos potencialmente alergênicos a partir dos 6 meses, ele acontece. E ele não deve ser atrasado, por causa desse medo que a sociedade está tendo pela questão do excesso, pela questão do aumento do número de casos de alergia. Muitas vezes os pais, eles estão, até os profissionais, às vezes orientam a atrasar, a adiar esses alimentos alergênicos. E teve uma época que essa era a orientação, mas essa orientação não é mais correta, tá? Antigamente, esses alimentos, eles eram adiados por diminuir as chances, mas já se sabe que não, tá? Não levam ao menor risco para o desenvolvimento de desfechos alérgicos relacionados ao consumo alimentar, devido a essa janela imunológica presente nessa idade. E aí, os estudos, eles vão falar da questão dos 6 meses até 2 anos, outros falam de 6 meses a 9 meses, né? E devido, já existe uma certeza de que não deve se adiar após os 12 meses, tá bom? De idade para que não aumenta ainda, não vai aumentar e nem diminuir o risco, né? E essa mãe, ela vai ficar sem saber como que é, ela tem ou não uma alergia, então é importante que ela saiba, tá bom? E aí também a gente tem que pensar que no segundo ano de vida, a maioria das crianças, elas já são alimentadas fora de casa. Então, o risco de se descobrir uma alergia tardiamente em um local não apropriado também está muito relacionado a essa questão da gente já saber quais são as alergias das crianças, tá? Então, é a questão da divulgação em mídias, que geralmente fala de 6 a 10 meses, mas não se sabe ainda, tá? A janela imunológica, de fato, é conhecida até os 24 meses. Qual é o melhor período? Os estudos ainda não são conclusivos em relação a isso, tá? Então, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria como a americana e a europeia, em seus últimos consensos e diretrizes, que mudaram completamente em relação aos anteriores, referem-se ao primeiro ano de vida e deixam claro que não há evidências para oferta antes dos 4 meses de vida. Pelo contrário, então, o ideal seria, essa janela imunológica, seria com o início da introdução alimentar aos 6 meses. Não existe nenhum benefício em antecipar antes dos 6 meses, né, de 4 a 6 meses. Então, isso continuou, se manteve, mas não deve ser adiado, certo? Qual o motivo do tema ser tão falado? Mudanças no panorama, né, como eu já falei, as sociedades nacionais e internacionais, antigamente eles falavam por cautela para evitar, para adiar essa introdução, porque não existiam estudos. Agora os estudos estão começando a aparecer. Então já existe um sinal de que essa introdução, nesse momento, ela pode ser benéfica, tá? E porque também está se falando muito, porque foi muita informação que foi disseminada, mas nem sempre foi feita da maneira correta. Então, a recomendação, esse aqui eu coloquei aqui o consenso da União Europeia, é que não existe nenhuma recomendação, nenhum benefício, e também a da americana também fala a mesma coisa, de oferecer antes dos 4 meses, tá? Mas, no momento oportuno, quando a criança completa 6 meses e ela já tem todos os sinais de prontidão, não existe benefício em adiar. E isso, os principais estudos, eles estão relacionados ao ovo, tá? E ao amendoim, que não é o nosso caso, nós não temos muita utilização. E aí, a maioria dos estudos também estão relacionados ao ovo pela questão das vacinas, tá? Que devem ser introduzidas, e as vacinas, aos 6 meses, elas podem ter ovo. Então, por isso a importância de saber se essa criança é alérgica ou não. Então, recentes guidelines, incluindo de 2021, né, o consenso, tanto europeu como americano, eles vão falar dessa around, então, em média, 6 meses, né? Deve ser introduzido os compostos alimentares sempre com supervisão e orientação, independente. Aí, eu queria destacar aqui que muitas mães falam assim, mas no meu caso, que eu sou alérgica, meu esposo é alérgico, como que deve ser feito? Continua sendo recomendado que seja feita a introdução precoce com supervisão, tá? Contato precoce com
Aí, no próprio consenso, se fala que deve ser analisado cada caso, por isso a importância de acompanhamento com o profissional com experiência, tá? E aí ele vai falar também a questão do porquê que está acontecendo tanto, né? E o que a gente deve fazer para evitar. Ele vai falar do contato precoce com as fórmulas infantis, que podem aumentar aquela primeira hora, aquela meia hora ali, que hoje a gente sabe que é muito grave, pode gerar alergia. Então, para se evitar esse contato com a fórmula infantil, então apenas nos casos de recomendação médica, aumentar a orientação do profissional que está lá na maternidade, tanto o enfermeiro, técnico de enfermagem, o médico, para a importância da amamentação logo após a primeira hora, né, ali do parto. E alguns estudos, a maioria dos estudos, como eu falei, houve o amendoim e poucos estudos relacionados ao trigo, tá? Então, essas são as evidências que nós temos. Todas as recomendações são aplicadas para as crianças com risco ou sem risco. Então, quais seriam as crianças com risco? As crianças que apresentam manchas na pele vermelhas, né, as eczemas que a gente fala, sem motivo, que a gente não sabe o que é, se tem pais ou não alérgicos, tá? Com crianças com moderado eczema, que tem os parentes, os pais, né, com história de alergia, tá? E crianças que já têm alergia a algum alimento conhecido. Por exemplo, ela tem alergia ao leite de vaca, porém, a gente não sabe se ela vai ter alergia ao ovo. Eu devo ou não introduzir? Sim, eu devo introduzir, com supervisão, tá? Essa é a recomendação. E aí, as evidências, elas são bem claras para peanuts, né, o amendoim, e o ovo bem cozido, né, pelo risco de salmonela, enfim, como parte da alimentação complementar. Deve ser introduzido aos 6 meses. E aí, quando a gente também tem aqui no Brasil, o nosso guia alimentar, ele já tratou um pouquinho do assunto, e o que ele fala? Que o leite materno deve continuar a ser oferecido até 2 anos ou mais, não sendo necessário dar leite de vaca ou fórmula infantil, e os novos alimentos devem complementar o leite materno e não substituir. E aí, quando a gente vai para o guia alimentar, existem alguns tópicos que falam que a partir de 9 meses, a criança que ela é amamentada com leite materno, a gente pode fazer preparações que contenham o leite de vaca para oferecer para essa criança. Então, o que foi a sociedade brasileira, inclusive, foi um pouco contra isso, por causa da população. Então, a gente sempre tem que fazer, a população que tem acesso a essa informação, então a gente sempre tem que fazer uma orientação assistida, tá? Então, apesar de não se recomendar a oferta de leite de vaca como uma refeição antes de a criança completar 9 meses de idade, o leite de vaca e seus derivados podem ser oferecidos para crianças após 6 meses de idade, em pequenas quantidades como ingredientes de receitas caseiras, como por exemplo um purê de batata, enfim. E aí o posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria é que o leite de vaca não é mais recomendado para a alimentação da criança, não é o mais recomendado, né, para a alimentação da criança antes de 1 ano de vida. Pois além de não suprir as necessidades nutricionais da criança, pode desencadear alergias, intolerância, anemia ferropriva, obesidade e diabetes mellitus. E aí aqui eu sempre falo, o acompanhamento tem que ser individual, porque vai depender da renda dessa paciente, de como esse leite é introduzido ou não, né? Porque muitas vezes a criança, a família não tem renda, e se a gente não fizer uma orientação, uma renda compatível para comprar uma fórmula láctea, né? Se a gente não fizer uma orientação de forma correta, ela pode ir para o composto lácteo, que não é fórmula láctea, e em vez de ajudar, pode estar atrapalhando, né? Então, sempre tem que ser com um auxílio individual. Mas eu sempre falo que as preparações utilizando leite são melhores para a gente saber se a criança tem alergia ou não, né? Então, quando usamos esse termo janela imunológica ou de oportunidade, temos que ter muito cuidado, pois temos que considerar a individualidade do paciente,
a estrutura familiar, a renda é muito importante, a questão biológica individual do paciente, psicológico da família e social. O posicionamento das sociedades científicas, governo em relação a isso, eles foram atualizados no último ano, tá? E aí, esse aqui é um resuminho que a gente pode encontrar lá no site da SBAM, da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, que fala que 8 das sociedades internacionais não recomendam que não seja incluída a utilização principalmente do leite de vaca, né? Antes dos 12 meses, com base na alimentação do lactente, e 3 delas flexibilizam para a idade entre 9 e 12 meses. Então, o guia ele se baseou por essa recomendação dessas 3 sociedades que autorizam a flexibilização utilizando, por exemplo, em preparações. Então, foi isso que foi baseado e também pensando na questão da maioria da população brasileira hoje, que não tem uma renda tão alta, que com certeza seria beneficiado nessa introdução do leite na utilização em fórmulas ou em preparações, ok? Desde que seja mantida uma alimentação saudável para essa criança e para essa família. Então, na prática, o que muda com esse termo janela imunológica ou janela de oportunidade? De certa forma, não muda nada, porque nós temos que continuar utilizando a avaliação individual do paciente, né? Mas, o que a gente tem que focar? Sempre na atualização. Primeiro, necessidade de formação de mais profissionais que defendam o aleitamento materno, porque quando a gente fala da alergia alimentar, é importante que a mulher mantenha essa a amamentação para ela e para o bebê. E para a família, que seria mais em conta, né? Porque é mais fácil a mulher excluir da alimentação dela aqueles alimentos alergênicos, por exemplo, quando eu falo no leite de vaca, do que comprar uma fórmula láctea que seria hipoalergênica ou base de aminoácidos, né, essenciais, que não geraria uma alergia. A informação ela precisa estar acessível com evidência científica, então a gente está vendo muitas pessoas falarem sobre essa janela imunológica, mas aonde está sendo buscada essa informação, né? Maior valorização do aleitamento materno logo após o parto, que é essa hora de ouro, porque nós vimos que aumentou muito, consideravelmente, os casos de alergia, né? Que pode estar relacionada, porque o bebê, ele nasce, ele não tem, ele tem uma imaturidade intestinal muito grande. Então, o leite da mãe é o preparado para ele. Nós sabemos que após o nascimento do bebê, nós temos o colostro, que é específico para aquele momento. Se eu ofereço uma fórmula infantil precocemente e de maneira desnecessária, eu estou agredindo esse ser humano que acabou de nascer, né? Que tem um intestino completamente vulnerável. Redução do uso de fórmula infantil na primeira semana, que isso também pode levar a uma hipersensibilização precoce, gerando aumentando as chances de alergia. Então, isso aqui que a gente tem que ter muita cautela. A fórmula infantil ela deve ser recomendada em casos estritos e deve ser recomendada realmente quando tem uma necessidade médica, tá? Valorização do aleitamento materno em crianças alérgicas com dieta de exclusão da mãe. Então, é um ponto que é muito difícil. Claro que isso vai depender do grau de envolvimento e da situação dessa mulher, tanto se ela vai trabalhar ou não, enfim, porque é difícil fazer uma dieta de exclusão da mãe. Mas é mais barato para a família. Existem evidências, a melhor evidência é que esse aleitamento materno continuado, ele vai aumentar as chances da criança ser curada, né, dessa alergia. Então, existem vários artigos que demonstram isso. Então, por isso que seria mais um motivo para a gente valorizar esse aleitamento materno exclusivo em crianças alérgicas, apesar, né, de que é um sacrifício bem grande para a mãe, então ela deve ser bem orientada, tá? Não há evidências que justifiquem uma introdução precoce, 4 a 6 meses, né, antes dos 6 meses, dos alimentos potencialmente alergênicos, porém, ele não deve ser adiado, tá? Evidência atual sugere o benefício da oferta precoce de ovo e de amendoim, que seria nessa janela imunológica, né? Alguns estudos também estão relacionados ao trigo, mesmo em pacientes que apresentam outros tipos de atopia, outras alergias, até alimentares, que foi o que eu falei lá
lá na frente, os pais também alérgicos, tá? Não deve ser feita em um único momento. Ela deve ser uma oferta persistente. O que acontece? Nenhum desses materiais da sociedade europeia, americana, brasileira, ele não fala como que deve ser feito. Mas fala-se que tem que ser de maneira consistente, persistente. Então, tem que ser individualizado. Então, o ideal é que se procure um profissional, né, que tenha experiência e que seja feito por maior período. E aí, a gente tem uma questão aqui, que eu vou falar rapidinho. O que acontece? Teve uma época, hoje a gente não vê mais tanto falar, mas de alguns profissionais que estavam falando em relação à introdução de um alimento por 10 dias, para depois oferecer um novo alimento daqui 10 dias. Essas sociedades, elas também falam que não existe essa evidência, nenhum benefício, muito pelo contrário. Essa prática de oferecer 10 dias a mesma fruta, para depois introduzir uma nova fruta, ela não deve, ou um novo legume, ou qualquer tipo de alimento, ela não deve ser perpetuada, porque pode gerar uma hipersensibilidade, né, uma hiperseletividade na criança que está no processo de aprendizagem alimentar, certo? Ao contrário, se a criança ela tá em processo de introdução alimentar, eu tenho que oferecer o mesmo alimento de diferentes formas. Isso sim, mas não subsequentemente. Eu ofereci na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta e não vou oferecer nenhum novo. Agora, se eu estou oferecendo um alimento com potencial alergênico, o ovo, eu tenho que me certificar de que só o ovo está sendo oferecido com potencial alergênico. Por quê? Porque eu não vou saber se eu estou oferecendo o ovo e estou oferecendo o trigo, e aí, às vezes eu acho que é o ovo, mas o trigo pode estar causando essa alergia. Então, quando for oferecer o alimento alergênico, tem que ser apenas um de cada vez, certo? E aí, a introdução do leite de vaca para crianças amamentadas, essas preparações ela pode ser utilizada antes de 1 ano pelo Ministério da Saúde, né, considerando o guia alimentar, porém não há necessidade de ofertar leite e derivados ou fórmula lácteos, inclusive alguns estudos, inclusive com a população brasileira, demonstram que há prejuízos em oferecer essa fórmula láctea. Se a criança ela tem uma alimentação saudável, se ela come bem as porções de frutas, legumes e verduras leguminosas, se ela está em aleitamento materno, eu não preciso substituir por uma fórmula láctea. E aí, claro que essa avaliação vai ser individual. Quando a criança iniciou a introdução alimentar e essa criança estava utilizando a fórmula láctea, e aí a gente tem que deixar bem claro para a mãe que a criança continua sendo um lactente, porém a fórmula infantil ela não é mais a prioridade, tá? Então, cada caso é um caso, mas isso é um ponto que eu tenho visto muito, que os pais eles têm que ter essa segurança de que a criança ela precisa aprender a comer agora novos alimentos. Cautela, alimentos lácteos utilizados na alimentação infantil. Então, é muito discutido em relação a isso, porque quando a gente fala, principalmente da alergia alimentar ao leite de vaca, a gente tem que ver com cautela, porque, infelizmente, quando o leite de vaca, a criança ela tá ok, ela não tem alergia, os alimentos que são utilizados no leite de vaca geralmente são iogurtes com muito açúcar, né, os danones, etc. E muitas vezes o que acontece é uma substituição de alimentos saudáveis pela utilização desses alimentos com corantes e açúcar, tá? Então, a gente tem que orientar muito bem essa família. Criança não amamentada, avaliar os riscos, custo da forma infantil, o hábito da família, a alimentação dessa família, ela é diversificada. É importante aqui a gente fazer uma avaliação do consumo médio habitual dessa criança em relação aos micronutrientes, se a estimativa ela é semelhante à recomendação dessa criança para essa idade ou não. Pode-se avaliar individualmente a substituição da fórmula infantil pelo leite de vaca, dependendo do caso, considerando as recomendações e os estudos prévios. Isso pode acontecer, mas vai depender do caso da família, da individualidade dessa família, tá? E a partir do 6º mês de vida, a oferta de alimentos sólidos deve ser iniciada, considerando, claro, o desenvolvimento infantil
E as fases, né? A gente fala assim, a criança, ela nasceu precocemente, a gente faz aquelas avaliações, né? Ela já está sentada, ela já consegue sentar sozinha, como que está o reflexo de Gag, então toda essa avaliação deve ser feita, né? E ela deve ser baseada em alimentos in natura minimamente processados, tá? E isenta de alimentos pertencentes ao grupo de alimentos processados. Isso aqui a gente tem que deixar bem claro para toda a família. Ultraprocessados, açúcar ou grande quantidade de sal e aditivos e conservantes. Isso não mudou, muito pelo contrário. Enfim, ela deve também ser rica em alimentos saudáveis a essa faixa etária, com um custo aceitável, né, para aquela população que a gente está atendendo, preparados baseando-se em alimentos e ingredientes culinários consumidos habitualmente pela família. Então, eu vou oferecer um camarão para uma família que não tem hábito? Não, não vou. Além de ser um alimento alergênico, não tem nenhum benefício, né? Porque não é o hábito dessa família. Por outro lado, é um excelente momento para nós melhorarmos a alimentação de toda a família, né? Para adequar a alimentação de toda a família. No entanto, a introdução de alguns alimentos potencialmente alergênicos pode ser realizada juntamente com a inserção de outros alimentos, mesmo em crianças com história familiar de atopia, levando em consideração que a introdução após 1 ano de idade parece aumentar ainda mais os riscos de alergia. Ou seja, não existe evidências em atrasar a introdução de outros alimentos em uma criança alérgica por medo dela ter alergia a esse novo alimento que é potencialmente alergênico, tá? Não há evidência em utilizar dietas restritas com exposição repetitiva ao mesmo alimento por tempo determinado, conforme eu falei anteriormente, né? E isso pode levar a uma hiperseletividade alimentar na criança. Isso aqui foram as principais referências utilizadas. Obrigada.